Câmara Total de volta ao vivo nesta quarta-feira. Você já percebeu, o vereador Luiz Rossini já está aqui nos nossos estúdios e a Viviane Novaes também. Hora das notícias do Legislativo e a gente continua fazendo aquele balanço com os parlamentares sobre o ano de 2021 e uma expectativa para 2022. Bom dia, Vivi. Bom dia, Gabriel. Bom dia, vereador, e a todo mundo que está assistindo a gente nesse momento. Como o Gabriel já disse, o nosso convidado hoje é o vereador Luiz Rossini. Desde já, muito obrigado, viu, vereador, por aceitar o nosso convite, participar aqui ao vivo do Câmara Total. Eu é que agradeço. Bom dia a todos, né? Feliz ano novo para todos nós. Que 2022 seja um ano maravilhoso para todos. Para você, Vivi, para você, Gabriel, e para todos que estão nos assistindo. Muito obrigada, vereador. Vereador, já vamos começar falando então de 2021, que foi um ano bastante intenso, de muita mudança, principalmente devido à pandemia, né? A gente começaram, né, as reuniões ordinárias, na verdade, extraordinárias por meio do sistema remoto e depois que veio presencial. Como que foi isso? Como que foi trabalhar pela internet, falar com o seu público, com aquela pessoa que o senhor atende, assim, distante? Como que foi toda essa transição? Como que foi o início do ano para depois voltar agora mais contato? Na verdade, nós passamos 2020 quase todo também com sessões remotas, né? Que se estendeu durante o primeiro semestre inteiro de 2021. É diferente. Na verdade, houve uma adaptação. Nós pegamos uma Câmara nova, né, recém-possada, 16 novos vereadores, que iniciaram o exercício do seu mandato sem ter essa experiência do contato presencial, das reuniões onde há o debate, a discussão, que são mais acaloradas. Mas eu entendo que a Câmara cumpriu o seu papel, se adaptou a essa nova realidade, assim como todas as empresas e pessoas fizeram, né? E a gente conseguiu dar conta do recado. É claro que quando voltaram já no segundo semestre as reuniões presenciais, aí houve assim um aumento de intensidade, né? Havia uma vontade represada, vamos falar, de todos, né? De se encontrarem, de conviver em ambientes com outras pessoas. E a Câmara, mesmo com restrições, uso de máscara, distanciamento, teve aí um segundo semestre bastante acalorado, intenso. Eu costumo falar que 2021 nós vivemos 12 meses em 6, Sim. Né? Porque concentrou as atividades, um volume grande de projetos, grandes debates, mas foi produtivo, considero. Rossini, eu lembro que em maio de 2021, o senhor apresentou uma proposta de uma comissão municipal de flexibilização do isolamento social, composta por representantes do poder público, dos setores de economia, saúde, educação, segurança, transporte e instituições religiosas, para discutir nessas propostas sobre os impactos que estavam acontecendo. Como é que foi este trabalho de respeitar os profissionais de saúde que estavam na linha de frente e, ao mesmo tempo, ouvir e encontrar soluções para outros segmentos, até porque ainda estamos em pandemia e pode ser que esse assunto surja novamente agora em 2022. Então, como é que é? Houve a saúde, mas também os anseios de todos esses segmentos. Sem dúvida, Gabriel. Nós estávamos no meio das restrições sanitárias, né? Isolamento, vários estabelecimentos, serviços fechados, né? Atividade econômica muito diminuída. E isso afetava, obviamente, não apenas a saúde, mas a questão econômica, as condições sociais da nossa cidade. Então, a proposta da Comissão de Estudos foi dar oportunidade para que cada segmento pudesse externar como a pandemia e as restrições colocadas estavam afetando cada um desses segmentos, do ponto de vista econômico, financeiro, social, até de produtividade, e ouvir, dar oportunidade para esses setores pudessem apresentar a sua visão de quais as saídas, quais os caminhos, quais as ações o poder público poderia adotar para ajudá-los a superar aquela fase de dificuldade e criar a base para uma retomada da economia, vamos dizer, sustentável, né? Para evitar mais desemprego, mais fechamento de empresa, mais prejuízos que a pandemia trouxe. Foi uma experiência muito rica, porque nós podemos ouvir, assim, na alma, no coração, o que esses representantes desses segmentos estavam passando, sentindo e sofrendo.
Ao final, a comissão apresentou um relatório, né, que foi encaminhado ao prefeito Dário Saad com sugestões de várias iniciativas. Muitas delas foram adotadas e incorporadas no PAES, né, que é o Programa de Aceleração Econômico-Social da Prefeitura de Campinas. Então, eu entendo que a Câmara não ficou ausente, não ficou omissa, atuou nesse momento de pandemia. E o principal, como você lembrou, Gabriel, nós vivemos um momento único, novo. Né? Havia muitas incertezas, como ainda existem algumas hoje, né, de como enfrentar esse dilema humano, né? A humanidade inteira passou por isso. E o propósito da comissão também foi fazer um diagnóstico e deixar registrado como Campinas sofreu os impactos e como se preparou para a retomada. Esperamos que não aconteça, mas no futuro a gente tem um arquivo histórico do que aconteceu e que está acontecendo ainda nesse período na nossa cidade. Rossini, dentro dos apontamentos, tem algo que te chamou mais a atenção dentro dessa comissão? O senhor viu ali, nossa, a gente precisa resolver isso aqui logo, a gente precisa ajudar esse setor. Sim, todos eles, né? Mas uma coisa que foi comum a todos eles é que havia a compreensão de que as medidas de restrição adotadas eram necessárias, que a preocupação com a vida, com a saúde das pessoas naquele momento era o mais importante. Mas como fazer isso sem também ferir de morte alguns setores? Por exemplo, o setor da educação infantil, né, das escolas particulares de educação infantil, que viveram um dilema, tanto as públicas quanto as privadas, né? As públicas, de certa forma, ainda se mantêm, né, com recurso público. As privadas dependem dessa receita para manter suas folhas de pagamento, seus funcionários, e elas tiveram sua receita praticamente zerada, né? E o dilema é que muitos dos profissionais, inclusive das áreas essenciais de saúde, estavam trabalhando e esses profissionais têm crianças em idade de educação infantil e precisavam deixar essas crianças e esses espaços estavam fechados. Então havia parece um paradoxo, né? Mas uma pressão de interesses opostos. E a gente percebeu na associação que foi formada das escolas particulares de educação infantil uma responsabilidade, uma seriedade, desenvolver um protocolo para a volta às aulas que foi inclusive valorizado, parabenizado pela área de vigilância. O setor, esse é um setor. O setor de hotéis e eventos, por exemplo, que fecharam as portas, né? Também foi muito impactado, além de outros. Mas esses dois foram que nas manifestações a gente percebeu assim um drama maior, né? Uma preocupação maior, grande, uma perda maior. Educação e área de turismo, já que ninguém poderia viajar e aí os hotéis prejudicados. Sim. E, vereador, o senhor também é líder de governo aqui dentro da Câmara, né? Quem acompanhou os trabalhos aí no ano passado foi muito intenso, foi tudo muito intenso, né? Como que é esse trabalho aqui? Olha, ser líder de governo impõe uma responsabilidade diferente em relação aos demais vereadores, porque a gente tem a obrigação de trazer as propostas do governo, discutir, debater tanto com os vereadores quanto com a sociedade, para mostrar a importância das ações e medidas que o governo adotou e adota para a nossa cidade. Principalmente nesse período de pandemia, onde as cobranças eram enormes, né? E não havia unanimidade, obviamente, em todas as ações. Então, os debates mais acalorados. Então, cumprir esse papel de manter Câmara e sociedade acompanhando as ações do governo e ajudar o governo a implantar e aprovar os projetos que passaram para a Câmara é algo que, assim, me trouxe uma experiência diferente nesse período. Mas eu acho que a gente conseguiu cumprir bem esse papel, sem trauma, sem complicações. Todos os debates feitos de forma muito democrática, respeitando as opiniões contrárias. E foram mais de 20 projetos do governo que a gente conseguiu aprovar e ajudar Campinas a sair dessa crise naquele momento difícil. Rossini, ainda falando em relação à sua atuação como líder de governo e pegando gancho aí nessa sua última fala sobre a atuação de projetos, aprovação, destaque aí
para aqueles que falam da retomada da economia, né? Foi bastante intenso, foi muito importante a votação desse tipo de projeto. Não, sem dúvida. A começar, muitas sugestões que a gente colheu na comissão de estudos, né? Mas, por exemplo, a proposta de refinanciamento dos débitos tributários, né? Com 100% de isenção de multa juros no período de pandemia, para não penalizar duas vezes o contribuinte, que já não pagou porque não tinha receita, e depois ser penalizado porque não pagou. Então, houve a sensibilidade do prefeito e esse projeto do Refis foi muito importante. Valeu para a Prefeitura, para a CETEC, para a Sanasa, não é? O governo também soltou uns projetos, criou o fundo de aval para permitir que os pequenos microempreendedores pudessem ter acesso a crédito para, inclusive, suprir a necessidade de capital de giro ou pequenos investimentos, para dar um fôlego, né, vamos dizer, um combustível financeiro para esse segmento que foi tão afetado, entre outros. Vereador, quero citar agora um projeto específico, que é aquele da retirada dos fios inutilizados que causam acidentes, além de deixar uma imagem muito ruim, né? O projeto ele foi aprovado por unanimidade. Durante este ano de 2022, há essa fiscalização para saber se a CPFL, a empresa concessionária de energia elétrica do município, vai realizar o serviço? Existe um prazo para retirar? E como é que foi essa discussão, já que é um projeto que foi debatido aqui na Câmara? Esse projeto já estava tramitando na Câmara há alguns anos, né? Eu apresentei um projeto inicial, depois, juntamente com o vereador Zé Carlos, atual presidente da Câmara, a gente fez um substitutivo. Fizemos várias reuniões, debates públicos, tanto com a CPFL, com as empresas de telefonia, TV a cabo, para tentar encontrar uma solução. E, no final, a proposta é realmente responsabilizar, nesse momento, a concessionária que é a dona dos postes e que aluga esse espaço para que as outras empresas dos outros segmentos, telefonia, TV a cabo, internet, né, se utilizem desses espaços, que ela seja também a fiscal do município, para a gente saber quem acionar, no caso, quando você verificar um cabo caído, solto, né? Já houve acidente com morte de motociclista, pedestres. Então, é um problema sério e que precisava encontrar uma solução. As pessoas reclamavam na prefeitura, a prefeitura falava, não, isso não é um problema meu. Reclamava na concessionária, não, isso não é... Não é o meu fio, né? Aí, mas de quem é? Então, agora a lei, além de obrigar que as empresas que colocarem cabo identifiquem esses cabos, porque se tiver um caído, você consiga já identificar de quem é a responsabilidade pela remoção, para que possa ser acionado. Esse projeto precisa de uma regulamentação, a gente deu 6 meses de prazo para que haja todo um ajuste, mas a gente espera que Campinas dê um exemplo e acabe com esse problema. Não é só o aspecto visual, é o aspecto de segurança e um desrespeito para o cidadão, para o pedestre, ciclista, motociclista e até motoristas de carro, né? São problemas que acontecem no dia a dia da cidade e que muitas vezes dependem de leis como essa para tentar resolver. E, vereador, como o senhor disse, né, esse é um projeto do senhor em parceria também com o presidente da casa, o vereador Zé Carlos. É importante essas parcerias, fechar projetos com outros parlamentares também, tudo em benefício da população. Como que tem sido essa atuação aqui dentro da Câmara? Sem dúvida, muitas vezes a gente vê na discussão identidade de propostas, afinidade de ideias, né? Então, às vezes você, quando canaliza duas propostas numa só, ganha força. Eu acho que também é uma forma de mostrar que a política ela deve ser feita de forma coletiva, quando o bem maior é a segurança, é a qualidade de vida da população. E o Zé Carlos sempre foi um parceiraço, né? Um vereador sempre presente, a gente teve sempre muita boa convivência. Eu acho que essa é mais uma contribuição que a gente deixa para Campinas. E acompanhando o seu trabalho, fazendo uma pesquisa rápida ali no site da Câmara, vereador, só em 2021 foram 398 matérias protocoladas, um número bem alto, né? Isso é projeto de lei, requerimento, moção, indicação. Como que é esse trabalho do vereador Luiz Rossini? Olha, na verdade, assim, a Câmara, o mandato, ele recebe demandas da cidade, da população,
de diversas formas. Mesmo quando a gente estava em recesso, as pessoas acionavam o nosso gabinete pelo telefone, pela internet, pelo WhatsApp, apontando problemas existentes na cidade, de várias ordens. E quando chega isso para o vereador, a gente tem que encaminhar a proposta de solução, apontar o problema e sugerir as medidas corretivas, né? Seja através de indicação, requerimento para entender melhor ou até projeto de lei. Isso acontece com todos os vereadores, mas é essa relação do vereador com a população e é uma ação de fiscalização. Quando alguém aponta, tem um buraco na frente da minha casa, uma árvore que não está podada, é porque o serviço público não está sendo executado. Então, você fiscalizando, identificou o problema, você aponta ao prefeito, aos setores da prefeitura, né, para que as providências sejam tomadas. Fico feliz de ter tido aí um ano bastante intenso nesse sentido. O senhor é o autor da lei que institui a Semana do Meio Ambiente, onde sempre são realizados debates, palestras sobre diversos temas. E um dos temas que foi discutido com o secretário do Verde, o Rogério Menezes, foi o uso consciente da água. E até no programa Questão de Ordem, que o senhor participou, nós debatemos este tema. Crise hídrica, construção de um reservatório, enfim. 2021 foi mais um ano em que este tema preocupou e que surgiram soluções? Olha, aliás, o problema da segurança hídrica continua, né? A preocupação com relação a isso. Nós estamos iniciando 2022 com o sistema Cantareira com 25%, 26% da sua capacidade, muito menor ou igual ao menor que o período de 2014, quando nós tivemos uma crise muito grande no estado. É claro que foram feitas algumas obras estruturantes, né? A ligação do sistema Cantareira com Paraíba do Sul, outras represas na Grande São Paulo, para diminuir a dependência, né, da capital e Grande São Paulo do sistema Cantareira. Isso sobra um pouco mais de água para nós. Mas, dado o desenvolvimento da nossa região e a demanda crescente, isso não é suficiente. Então, essa preocupação, ela tem que estar na pauta diária, permanente, dos governos e da sociedade. A construção dos reservatórios de Pedreira e Amparo deve, para daqui 3 anos, ajudar a resolver esse problema, porque essa água que está caindo nesse momento na cidade não fica aqui. Ela vai embora. Então, a gente precisa ter sistemas para reservar essa água no período de chuva e poder utilizá-la nos períodos de escassez. Essa é uma preocupação constante. Eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente e muito ligado a essas questões ambientais, é uma coisa que a gente está na pauta, porque se não chove, o que a gente faz? Então, nós chamamos a Sanasa, inclusive, para entender como a Sanasa está se preparando, se estruturando para atuar, inclusive se houver necessidade de escassez. Houve uma ampliação dos reservatórios de água tratada, foi feito um anúncio de dobrar essa capacidade agora no atual governo. Essas medidas todas são necessárias para dar a segurança que a população precisa de que não vai ficar sem aula, né? Imagina a gente ficar sem água em casa. Não dá. E a gente lembra ontem, né? Você até citou a cidade de Valinhos com um racionamento das 10 horas da manhã até as 4 horas da madrugada. 18 horas sem água Então, é muita coisa, preocupa, né? E com certeza esse é um assunto... Aliás, assim, numa ação que eu considero, não sei se tanto inédita, mas interessante, atendendo o princípio da solidariedade que deve conduzir, né, a gestão dos recursos hídricos da água, Campinas firmou um convênio com Valinhos para a Sanasa poder abastecer a cidade de Valinhos. E isso não dá 2% do volume que Campinas consome, né? Então, cada vez mais essa solidariedade regional ela tem que continuar para garantir que todos tenham acesso à água. E, Rossini, falando em água, a gente lembra de chuva, estamos no período chuvoso. Esse tema também vai ser discutido na Comissão de Meio Ambiente. Como que vai ser aí para a cidade, evitar alagamentos, né? Olha, é interessante que no mandato anterior, até lá em 2014, 2015, nesse período de verão, onde normalmente as preocupações são com as enchentes, a gente fez reunião aqui para discutir a questão da escassez, né, que não chovia. Nós temos problemas estruturais sérios na cidade, de alguns pontos de alagamento, né, quando chove, e as mudanças climáticas têm provocado um efeito que são muitas vezes chuvas
densas e concentradas. Chove demais num único local. E a estrutura da cidade não é suficiente para dar vazão a essa água. A gente viu mais uma vez, esse lamentável acidente aqui na Avenida Princesa do Oeste, com a morte de uma mulher. E ali é um problema sério. A solução depende de investimentos vultosos, que talvez demore década. Aliás, eu quero fazer uma menção aqui. Padre Luiz Roberto de Lácio me ligou. Ele falou: Rossini, se todo mundo sabe que ali é um ponto de alagamento, né? Por que não tem umas placas de sinalização alertando? Olha, em dias de chuva, redobre a atenção, não atravesse se tiver correnteza na via, né? E aqui, padre, agradeço a sugestão, estou encaminhando uma proposta para que a gente faça isso. Enquanto a obra estruturante resolva de vez o problema, que pelo menos a gente ajude a conscientizar, a informar as pessoas de que se estiver chovendo muito, cuidado por esses pontos onde há alagamento, com enxurradas, com a força como essa que acontece ali. Mas essa é uma preocupação e vamos estar debatendo isso sem dúvida. Outra preocupação também é a questão do lixo aqui na nossa cidade. Já faz muito tempo, né? Campinas está devendo fazer a destinação adequada do seu lixo. Nós estamos ainda fazendo um transbordo, mandando todo o lixo residencial de Campinas para o aterro Extra, em Paulínia. E estamos aguardando a aprovação de uma PPP, que é uma parceria pública-privada, para, atendendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, dar o tratamento adequado aos resíduos sólidos em Campinas. Esse ano deve sair, né? É impressionante como a burocracia muitas vezes atrapalha, né? O projeto já foi, voltou, informações do Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim. Eu acho que agora a Secretaria de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, está finalizando o formato dessa PPP e esse ano deve sair isso. Essa é uma necessidade e uma obrigação da cidade de Campinas. Rossini, em 2021, você propôs a criação da Comissão de Representação para Acompanhamento da Reforma do Centro de Convivência Cultural de Campinas, inaugurado em meados da década de 70 e que está interditado desde dezembro de 2011. A previsão é concluir uma primeira fase de reforma ainda este ano de 2022. Como é que é esse trabalho de fiscalização? Primeiro, assim, a cidade toda espera, clama para ver o Teatro Centro de Convivência voltando a cumprir o seu papel. Sim. Grandes espetáculos teatrais, musicais, de balé, grandes eventos já foram palco da cultura de Campinas naquele espaço. Por esses problemas estruturais, ele fechado esse período, e num convênio com o governo do estado, o governo liberou uma verba, um recurso, que está sendo aplicado para a reforma estrutural, vamos dizer, dar as condições para eliminar todos os problemas de infiltração, alagamento elétrico no teatro. A Comissão Especial de Estudos, de acompanhamento, na verdade, ela visava isso. A gente era sempre cobrado. Como é que está isso? Como é que estão as obras? Como é que está a aplicação dos recursos? Então, nós fizemos essa comissão, estivemos em loco, todos os vereadores, com os representantes da prefeitura. E quando você entra naquele teatro, primeiro você fica impressionado com a grandiosidade do que é aquilo. Sim. A gente vê o teatro por cima, não sabe o que ele tem, né, no subterrâneo, para dar conta dele cumprir o seu papel. As obras no ritmo acelerado, dentro do cronograma, né, previsto, e talvez até outubro deste ano fique pronta a obra essa de infraestrutura, aí precisa de um segundo investimento. O prefeito Dário está buscando conseguir esse recurso para que aí sim, talvez 2023 a gente tenha o teatro pronto, entregue novamente à população. E vereador, ao longo desse bate-papo a gente percebeu que o trabalho foi bastante intenso no ano passado. E para 2022, qual a expectativa do Luiz Rossini? Eu acho que todo ano a gente renova as esperanças, né? Momento de refletir, olhar para o passado, ver os acertos, os problemas que a gente enfrentou, mas, acima de tudo, olhar com esse sentimento de esperança, de que a gente é capaz de fazer cada vez melhor. Então, há muitos assuntos, a gente citou a questão da crise hídrica, a questão do lixo,
outros problemas que a Campinas tem que estar preparada para enfrentar. Nós não acabamos com a pandemia ainda, uma nova onda, agora um surto de gripe associado à Covid, né? Ainda preocupa aí a área da saúde. Então, como manter a vida da cidade enfrentando esses problemas que são novos, né, vamos dizer assim, mas fazer com que as pessoas possam continuar realizando seu projeto de vida, né? Cada cidadão de Campinas trabalhando, estudando, quando necessário ter acesso à saúde, à educação, ao transporte, à segurança. Esse é um desafio permanente e cada vez maior para uma cidade do tamanho de Campinas. Então, eu acho que essa parada de fim de ano ajuda a gente a repensar, renovar as energias, as baterias, para enfrentar esses desafios que continuam grandes para a cidade. Não é fácil administrar. Mas o prefeito Dário tem feito um trabalho muito sério, tem uma equipe muito competente e, na medida do possível, tem procurado dar resposta que a população precisa. E na Câmara, acompanhando, cobrando, fiscalizando, sugerindo, né, ouvindo a população. Eu acho que é assim que a gente constrói uma relação democrática de poder na cidade. O senhor falou aí, ouvindo a população, acho que vale reforçar para quem está assistindo a gente que o senhor está sempre disponível, né, para cada cidadão aqui de Campinas. Olha, tanto no gabinete, no WhatsApp, meu número de WhatsApp é o mesmo e celular há muito tempo, e a gente tem sido muito procurado, né? Então isso é legal, essa relação com a população. Se você fala assim, o que você quer fazer no ano que vem para a população é que deve definir. Se a gente é representante da população, a gente tem que ouvir, conhecer quais são as necessidades, as demandas, os sentimentos e tentar transformar isso em ações que devolvam, em forma de serviço, projetos para essa população, né? Esse contato é sempre muito rico e é o que nos motiva a exercer esse mandato, mais uma vez. Vereador Luiz Rossini, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com o programa Câmara Total. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para o senhor voltar aqui no programa e também na nossa programação em outros aqui da TV Câmara Campinas. Eu é que agradeço, Vivi, Gabriel, a equipe técnica que está aqui, a população que nos assistiu e, como cristão católico, que Deus abençoe a todos vocês e a nossa cidade este ano. Então, mais uma vez, muito obrigada, vereador Luiz Rossini. Claro, a gente aqui da TV Câmara vai continuar acompanhando todo o seu trabalho e também dos demais parlamentares. E falando em trabalho, a gente continua aqui com o Câmara no Total, dentro do Notícias do Legislativo, porque, olha só, tem um requerimento tramitando aqui na casa do vereador Paulo Gaspar. Ele solicita informações sobre os devedores da cidade. Na verdade, o parlamentar quer saber quem são os 100 maiores devedores de impostos aqui no município. Para entender melhor isso que está tramitando aqui, vamos ver na reportagem. Como estão as finanças de Campinas? Este é um tema que interessa muito aos campineiros. Cumprindo o nosso papel de vereador, de fiscalizar o Poder Executivo, nos coube essa curiosidade em saber como andam as finanças da cidade, entre muitas pesquisas que nós fazemos em diversas secretarias. Então, recentemente a gente aprovou a reforma do Camprev, da Previdência Complementar, e surgiu um debate em torno desse assunto, de devedores da Previdência, entre outras coisas. Então, a gente fez esse requerimento para saber mais sobre isso. O vereador Paulo Gaspar solicita informações junto ao Executivo para saber sobre os 100 maiores devedores de impostos ao município de Campinas. Saber se realmente existe um número significativo, quem seriam e quais as providências estão sendo tomadas para cobrar esses devedores, o que pode estar acontecendo, se as verbas são muito significativas, né? Como a gente viu um paralelo quando foi aprovada a Previdência em 2019, a nível federal, a maioria dos devedores já estavam falidos ou eram as próprias estatais, empresas estatais devendo para o próprio governo, né? Então eram dívidas incobráveis, né? E aí muitas vezes a gente vê essas narrativas, esses debates dentro da casa e a gente gostaria de ter os números corretamente. E Vivi, a gente segue aqui também com o balanço de comissão que nós estamos fazendo. Hoje quem vai fazer é o vereador Paulo Búfalo, da Comissão de Cultura.
Exatamente isso. A gente continua aqui mostrando o balanço das comissões, tanto especial de estudo quanto permanente também. A Comissão de Cultura é uma comissão permanente aqui da casa e quem é o presidente, como o Gabriel disse, é o vereador Paulo Búfalo e ele conversou com a nossa equipe. Vamos ver o balanço que ele fez sobre essa comissão. A Comissão Permanente de Cultura da Câmara Municipal de Campinas, que tem como presidente o vereador Paulo Búfalo, realizou 9 sessões ordinárias, debateu temas como a defesa do patrimônio histórico e arquitetônico da cidade, a implementação do Plano Municipal de Cultura, a importância das casas de cultura e também a preservação da cultura negra. Nós procuramos manter a frequência, né, e cumprir o planejamento da comissão, acolhendo tanto demandas do cotidiano, né, problemas como, por exemplo, o ocorrido com as casas de cultura, da Fazenda Roseira, do Casarão de Barão, e questões que envolvem também o Plano Municipal de Cultura. Então, nós pudemos fazer um balanço aqui, depois que nós tivemos a nomeação definitiva da secretária municipal. Contamos em 2 ou 3 oportunidades com a presença dela e do diretor de cultura aqui, debatendo as metas do Plano Municipal de Cultura, as questões mais recentes que envolvem o Carnaval. Então, o balanço que nós fazemos assim foi positivo, né? Também foram feitas com outras comissões da casa visitas às obras de reforma do Centro de Convivência Cultural. E no mês de outubro foi realizada uma sessão conjunta com a Comissão de Educação em homenagem ao centenário do educador Paulo Freire. Bom, e a expectativa do vereador Paulo Búfalo é de que em 2022 haja um aprimoramento das condições das casas de cultura de Campinas, incluindo questões como infraestrutura, segurança e também preservação do patrimônio histórico. Além disso, para 2022 nós queremos efetivar, né, por exemplo, a transferência e a doação, né, do governo do estado de São Paulo, do prédio da Leaderwood aqui para a cidade de Campinas, já que se vislumbra ali, né, que esse prédio seja recuperado, tenha a sua estrutura garantida para voltar a acolher, inclusive, o Museu da Cidade no centro e ser mais uma alternativa, né, de acesso à cultura aqui na cidade de Campinas. Tá certo, então, Vivi, agradeço pelas notícias do Legislativo.